Está no ar o programa Redescobrindo a Reforma, produzido pela TV Mackenzie para comemorar o aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Foi em 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, segundo muitos historiadores, pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Com isso, Lutero conclamava todos para uma volta à centralidade da palavra de Deus na pregação e na prática da vida cristã. Mas a reforma não teve apenas implicações religiosas. Ela teve também implicações sociais, econômicas e políticas e contribuiu grandemente para a educação e as artes. No programa de hoje vamos tratar sobre o discurso religioso na Reforma Protestante. E para tanto convidamos o professor Dr. Mário Sérgio Batista, doutor em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também professor do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Mackenzie. Professor Mário Sérgio, é um prazer muito grande tê-lo aqui conosco hoje e o tema que você vai tratar sobre ele, a entrevista, tratará do tema o discurso religioso, é um tema muito empolgante. E eu gostaria de começar a nossa entrevista, professor, com uma pergunta básica. O que é o discurso religioso? Eu me sinto muito grato, muito honrado em estar podendo participar desse programa, professor. E para dizer assim, com poucas palavras, o discurso religioso, ele não é um discurso comum, ele nem pode ser um discurso comum. Ele está classificado em um outro formato, em um outro modo. Por quê? Porque o discurso popular, ou os discursos políticos, os discursos de todas as outras esferas da camada social, eles são de origem individual, preparado segundo competência daquele que fala ou daquele que produz o discurso para que alguém fale. De origem humana. Exatamente. No nosso caso, o discurso religioso tem uma outra proposta. Ele é um discurso que vem assujeitado. Ele não é um discurso por si só ou pela vontade daquele que fala. Na compreensão nossa, o discurso religioso, ele está literalmente alicerçado na própria situação de vontade de Deus para que a pessoa fale. Em outras palavras, no discurso religioso não há espaço, não há liberdade para que se fale o que se quer falar, mas há total liberdade para se falar aquilo que Deus quer que se fale. Por isso nós pensamos sempre assim, esse discurso ele precisa estar submisso e submetido à vontade de Deus. Como se organiza o discurso religioso na Reforma Protestante? Ok, essa é uma boa pergunta. Antes de falarmos propriamente do discurso, vamos pensar então no próprio movimento, a Reforma, né? Todos nós sabemos que a Reforma, ela não aconteceu da hora do dia para a noite, de um momento para o outro. Ele é um movimento que vem se estendendo ao longo, tá? Em 1517, no dia 31 de outubro, bom, aí sim tem uma data efetiva que a gente diz assim, agora aconteceu, né? Foi um momento histórico. Mas nós sabemos que ela vem antes, né? Muitas coisas estavam acontecendo antes. Então, não caiu de paraquedas, não, professor. Exatamente. O povo, de uma certa maneira, os fiéis daquela época, agora pensando no século XVI, eles estavam tendo um certo descontentamento. Por quê? Porque eles não encontravam na igreja o espaço para a manifestação da sua própria fé e, por outro lado, também não encontravam na igreja um discurso que pudesse alimentar a sua fé. Então, quando Lutero vai e faz essa atitude de afixar ali as 95 teses, o que ele estava fazendo? Ele estava chamando as autoridades eclesiásticas da sua época para um debate, para um discurso, para resolver, então, aquelas questões. Não era simplesmente não deve ser entendido, melhor dizendo, como um ato de rebeldia ao sistema. Não, era um momento em que ele chamava as pessoas para um debate, para um esclarecimento. Então, daí começa esse princípio para nós. Por exemplo, quando nós falamos dessa organização do discurso, porque ele vem com uma autoridade, ele vem com um embasamento para nós. Então, assim, eu sempre costumo falar para os meus alunos, como Deus criou o mundo? Bom, eles respondem, bom, Deus criou o mundo pela palavra. Sim. Tá? Então eu vou fazendo uma linha com eles. Bom, então Deus criou o mundo pela palavra. Ok, muito bem. Deus dá para
o homem uma habilidade dele, que é a comunicação, a fala. A Bíblia diz, então, que o homem passa a ser vivente e tem, então, o poder, a capacidade da fala. Muito bom. Na sequência, nós vemos uma narrativa onde o pecado entra no mundo. E como é que o pecado entra no mundo? Bom, o pecado entra no mundo pela fala, pela conversa da serpente, e é assim que nós cremos com a mulher. Correto? Muito bem. O Filho de Deus, Jesus Cristo, é chamado no Novo Testamento de o Logos, que é discurso, a palavra, o discurso. E a Bíblia ensina que o pecado que entra no mundo há de sair pela pregação do Evangelho, que é a palavra. Então, em outras palavras, nós podemos dizer assim, veja como o discurso religioso tem um lastro que envolve uma competência de argumentação, uma competência de propostas de convencimento, né, de persuasão, como nós costumamos chamar. Para quê? Para que, de fato, as coisas possam acontecer da maneira como a Bíblia diz. Então, esse discurso da reforma, o discurso protestante, ele vem, então, carregado, ele vem embasado com lógica, com orientação, com pressuposições, com delimitações, voltando, obviamente, para aquilo que é o objeto maior, né? Que é a própria questão da fé. E, por falar em fé, também dos postulados da reforma era sola fide. Exatamente. Que não é fé, né, professor? No vazio, num objeto qualquer, mas era fé em Cristo, não é isso? É em Cristo. Que eu acho muito interessante, porque não apenas na Bíblia, que é um livro cristológico, cristocêntrico, mas também a reforma foi um movimento assim, não é, professor? Exatamente. Voltado para a preeminência, para a importância de Cristo na pregação e no discurso religioso. Isso. Então, para a gente não compreender essa questão do discurso e o discurso religioso, nós pensamos sempre assim, não há discurso no vazio, né? Todo discurso, ele é um discurso ideológico, né? E esse discurso ideológico, obviamente, está em um sujeito que age e reage em uma sociedade, em um contexto, em um momento histórico. Daí, então, a importância para as declarações de um discurso. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia que nós temos, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que significa isso? Bom, significa uma cosmovisão absoluta. O autor do texto não está nem um pouco preocupado em nos dar qualquer tipo de informação sobre quem criou, como foi, os valores, as motivações. Ele simplesmente diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O que eu quero só para concluir, significa dizer assim, que se o leitor da Bíblia não se sentir desafiado pela fé a crer exatamente no que está escrito ali, ele vai ter muita dificuldade para entender todos os outros versículos na sequência. Professor Mário Sérgio, qual era o tema do discurso da Reforma Protestante? Esta pergunta, logo depois do nosso intervalo. Continue com a gente. A Reforma em Livros, Estado e Religião. Uma análise à luz do direito fundamental à liberdade de religião no Brasil, de Wallace Teche Sabaini. Acalorados debates acerca da religiosidade das pessoas são vistos com frequência nos noticiários atuais. Este livro tem por objetivo ampliar a discussão sobre o direito fundamental à liberdade de religião, contribuindo para a reflexão sobre efetividade e eficácia desse direito, bem como a atual relação entre as religiões e o Estado brasileiro e os limites entre eles. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Estamos de volta com o programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Mário Sérgio Batista. Professor, repetindo a pergunta feita antes do intervalo, qual era o tema do discurso da Reforma Protestante?
Professor Paulo, resumidamente, nós podemos dizer que o tema central do discurso da Reforma Protestante era a da liberdade. O tema liberdade. Esse era o assunto que, de certa forma, acabou motivando não só os reformadores, mas também animando assim os seguidores, os que encontravam agora nesse discurso, de fato, a possibilidade daquela tão sonhada, né, liberdade, estar livre daquelas amarras, daquelas opressões, daquele sistema, daquelas tradições, daquelas imposições que eram feitas por eles, né? E aí nós vamos encontrar, obviamente, na palavra, a frase, o versículo, como nós falamos, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade, professor. E aí perto deste texto tem o outro, em João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acho muito interessante quando você fala sobre liberdade, porque é isso mesmo que se buscava, livre acesso a Deus, livre acesso à palavra. Muito interessante esse tema. Daí, professor, a gente consegue perceber, então, a importância, o grau de importância desse discurso religioso, que deve, então, levar a mensagem, né, pregar a mensagem que liberta, e não a mensagem que escraviza, não a mensagem que coloca jugo sobre aquele que ouve. Também por isso, o próprio Senhor Jesus, na época dele, conforme os registros mostram, ele vai dizer assim, o meu jugo é suave. O meu fardo é leve, o jugo é suave. Por quê? Porque as pessoas que viviam naquela época tinham lá as suas dificuldades por conta de imposições, não da religião, mas de religiosos. Professor Mário Sérgio, a Reforma Protestante, ela também trabalhou com o conceito de livre exame versus livre interpretação das Escrituras. O que você pode nos explicar sobre isso? Ok. Professor, muito boa a sua pergunta. Todos nós sabemos, obviamente, que o movimento da Reforma proporciona, então, o retorno às Escrituras. E a grande questão que fica, e aí a gente vai tomar um pouco de cuidado, porque as pessoas falam assim, bom, então a Reforma deu aí para todos a livre interpretação. Não, não é exatamente assim, né? Há uma diferença muito grande entre livre exame e livre interpretação. O que a gente quer dizer com isso? Eu ensino para os meus alunos assim, olha, qualquer texto, ele pode ter várias interpretações, mas ele não pode ter qualquer uma. Muito bem colocado. Certo? Por quê? O que eu quero dizer assim, olha, a Bíblia está aí para ser lida, para ser estudada, para ser questionada, para ser pesquisada, não há problema nenhum. Você tem acesso às Escrituras e a partir desse acesso, então, você pode fazer todos os questionamentos que você quiser. Agora, você não pode simplesmente chegar a uma interpretação do nada. Por isso, esse exame, ele deve estar pautado em pesquisas, né, em conhecimento das línguas originais, precisa saber um pouco da história, do contexto, porque a Bíblia, ela não pode ter várias interpretações. A Bíblia tem uma interpretação. E também uma familiaridade com a hermenêutica, a ciência da interpretação de textos. Exato. Por falar em hermenêutica, é sempre bom também lembrarmos o seguinte, a Idade Média, ela trabalhou muito com duas correntes, ou dois métodos de interpretação. Nós temos a escola de Alexandria, que era aquela escola que era mais voltada, então, para a questão alegórica, né? Podemos dizer, então, que eles tinham um pensamento mais filosófico, era uma teologia mais filosófica do que uma teologia com base na hermenêutica. Do outro lado, a outra escola é a escola de Antioquia. Essa, ela vai trabalhar, então, com um outro entendimento, na pesquisa, né, buscando saber qual a intenção do autor quando escreveu aquele texto. Por que que, por exemplo, Paulo usa tal palavra? Por que que João usa tal verbo? O que é que eles queriam dizer quando disseram o que disseram? Então, aí o estudante, né, no caso, o teólogo, o pesquisador, precisa ter um pouco de informação
acesso a essas questões todas para que ele possa trazer, então, uma compreensão. Porque a Bíblia, segundo a própria regra da hermenêutica, a Bíblia ela tem que ser interpretada nela mesma, por ela mesma. Senão não tem... A Escritura interpreta a Escritura. A Escritura. Senão nós vamos ficar numa situação horrorosa, difícil. Imagina cada um querendo interpretar a Bíblia, ou interpretando a Bíblia de um jeito, né, do jeito que ele acha que lhe convém. Não, a Bíblia não pode ser assim. E a reforma vai fazer exatamente isso, né? Por isso a grande preocupação, e por isso os grandes exegetas, por isso os grandes teólogos sistemáticos vão procurar, então, colocar dentro de uma caixa, dentro de uma forma, dentro de um padrão, de uma norma, alguns valores e conceitos. Daí, historicamente, se justifica em muito os catecismos, as confissões. Sim, para os quê? credos. Exatamente. Né? Para quê? Para que o povo, então, tivesse a possibilidade de ter uma interpretação mínima. Agora, obviamente, o eixo, o fundante disso tudo é a própria Bíblia, a Escritura Sagrada. Professor Mário Sérgio, eu acho que é muito importante também tocar num assunto aqui para ajudar os nossos telespectadores. Qual foi o discurso fundante da Reforma Protestante? Essa pergunta o professor Mário Sérgio Batista responderá logo depois do intervalo. Fique com a gente. Precursores da Reforma. Em toda a arquitetura de seu universo, Deus nos imprimiu uma clara evidência de sua eterna sabedoria, munificência e poder. O mundo foi fundado com esse propósito, a saber, para que servisse de palco à glória divina. João Calvino. Estamos de volta no programa Redescobrindo a Reforma e hoje entrevistando o professor Mário Sérgio Batista. Professor, qual foi o discurso fundante da Reforma Protestante? O discurso fundante da Reforma Protestante é a Bíblia, o texto sagrado. Por quê? Porque para esse texto sagrado, a Bíblia, eles então interpretaram da seguinte maneira. Bom, primeiro, a Bíblia é um livro inspirado. Isso eles não podiam negar, não tinham como dizer de outro modo. Ou fugir disso. Ou fugir disso. A Bíblia é um livro, literalmente, então, inspirado por Deus. Ou seja, a Reforma vem com esse discurso para mostrar, então, que os homens escreveram a Bíblia debaixo da própria orientação e inspiração de Deus. Eles não questionaram a inspiração plenária da Bíblia. De forma alguma. Outra coisa, a Bíblia ela é inerrante. Ok? A Bíblia é um livro que narra as coisas conforme a própria vontade de Deus e ela é um livro que não pode conter erros. Agora, é claro que as pessoas podem entender de maneira errada. Isso é outra coisa. Tá? Agora, a inspiração, se ela vem da parte de Deus, obviamente, então, a Bíblia não pode ter erro. Não pode ser uma inspiração truncada. Não pode. Outra coisa, a Bíblia ela também é autoritária. Autoritária em que sentido? Ela é a palavra de Deus. Ela é a vontade de Deus revelada. Poeticamente, eu digo assim para algumas pessoas, pensa assim, se a Bíblia existe, apesar de toda a trajetória, de tudo o que a gente sabe da história, de todas as perseguições, de todos os conflitos, mas Deus a preservou, deve ter pelo menos um motivo. Ele a preservou para você. Ou seja, eu coloco para a pessoa o entendimento de que a Bíblia foi escrita para ela. Então ela é inerrante, ela é inspirada, ela é autoritária e ela é suficiente. Muito bem, é totalmente suficiente. Não precisa de mais nada. O crente não precisa de mais nada. Professor, tem uma pergunta aqui muito interessante. Como é que você vê, qual é a sua análise sobre a salvação em Jesus Cristo na Reforma Protestante, naquela época, e nos dias atuais?
Muito boa a sua pergunta, professor. Veja bem, Jesus Cristo é o ponto central da Bíblia. Toda a Bíblia Converge para ele, não tem como fugir, né? O Paulo diz, por ele, por meio dele, são feitas todas as coisas. E nada do que foi feito sem ele se fez. Eu acho muito interessante a palavra de Pedro em Atos 10:43. Todos os profetas falaram dele. Exato. Muito interessante. Então, o que é que acontece? No contexto da reforma, parece que o ensinamento era que os fiéis precisavam fazer alguma coisa, um certo tipo de um esforço humano para alcançar a salvação, um sacrifício, né? Uma contribuição lá para uma catedral, um pecado ele poderia ser perdoado não por conta de arrependimento, mas por conta de uma própria venda de uma indulgência. Ou então, compra de uma indulgência. Aí o que acontece? Descentralizou, tirou. Mas como a sua pergunta diz, nos dias de hoje, infelizmente, se nós olharmos para a igreja evangélica brasileira, nós vamos perceber que, infelizmente mesmo, ainda esse pensamento tem aceitação e seguimento em algumas vertentes do protestantismo no Brasil. Existem igrejas que parece que trabalham e exploram, se nós podemos dizer assim, muito essa questão do sentido, do esforço humano, do homem poder fazer alguma coisa para alcançar a sua salvação. E a Bíblia diz, só em Jesus Cristo. Só pela graça. Suficiente, exatamente, então é pela graça. E a gente pode até fazer uma brincadeira com as palavras, né? Só Cristo, só pela graça e toda a glória a Deus. Amém. Mas, professor, você não acha que hoje existe nisso tudo aí, por trás, um interesse comercial? Com essa questão dos objetos, dos símbolos? Não tem a menor dúvida. Nós entendemos isso de uma forma muito clara. Hoje, a própria linguagem do marketing também entrou para os discursos da própria igreja. Muitas igrejas hoje usam esses tipos de linguagens, de recursos, para atrair não mais fiéis, mas para atrair, me perdoe a palavra, clientes. Clientes. Né? Porque o cliente tem que estar satisfeito. Então, hoje, é preciso que se tenha um bom espaço físico, é preciso que tenha hoje uma pessoa para estacionar o seu carro, é preciso que você chegue num lugar que te agrade e que você vai consumir. Né? E isso, obviamente, é verdade. Então, é um desastre. De adoradores, passamos a ser consumidores. Né? Consumidores. E eu também, às vezes, costumo dizer que muitas igrejas hoje não têm mais uma mensagem para pregar. Elas têm produtos para vender, porque vem até com essa linguagem. Adquira os nossos produtos. Esse é um horror, um problema sério. E talvez por isso, uma outra ala da própria igreja começa a gritar que há a necessidade de uma nova reforma. Né? Precisamos, então, voltar para aqueles valores e para aqueles princípios, ou enfatizá-los novamente, resgatando, então, aquilo que, ao longo desses 500 anos, que agora vamos comemorar, estão se perdendo. A identidade da igreja, né, acaba se perdendo. Então, professor, nós precisamos de uma volta à reforma protestante? Uma volta à Bíblia. Uma volta à Bíblia. Uma volta à palavra de Deus, que perdeu muito espaço nos últimos anos, nas últimas décadas, no campo religioso brasileiro. E é preciso mesmo uma volta à palavra. Algumas denominações, a gente percebe, infelizmente, isso também, um comportamento para o ato de culto. Tem várias coisas, né? Vários acontecimentos dentro daquele momento de adoração, e se der tempo, se prega a palavra. E não necessariamente a palavra conforme a Bíblia. Não há, muitas vezes, aquele, como disse no primeiro bloco, aquele pregador que se sujeita ao que a Bíblia diz. Como os profetas no Antigo Testamento diziam, né? Assim diz o Senhor. Nós não temos essa autoridade para dizer hoje, assim diz o Senhor, naquela mesma proposta, porque entendemos que o cânon está fechado. Mas a autoridade do pregador hoje está, assim diz a palavra. Lembrando-me aqui de uma palavra do professor Hermes Steinmeier, numa de suas palestras. Nós somos servos e não senhores da palavra. Acho que isso coloca
também está em acordo com aquilo que você disse aqui anteriormente, que a palavra ela é autoritativa. Professor, tem um outro pensamento também muito interessante, que diz mais ou menos assim, os pregadores no começo falam da parte de Deus, depois começam a falar como se fossem Deus. Precisamos prestar atenção a isso, professor Mário. Muito séria essa colocação e muito oportuna, muito bem-vinda. Professor, muito obrigado por ter participado do nosso programa, Redescobrindo a Reforma, e espero vê-lo por aqui numa ocasião futura. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a vocês também, telespectadores, e até o nosso próximo programa, Redescobrindo a Reforma. Coleção Fundamentos Cristãos. Obras acadêmicas com visão cristã de mundo. Entre a Bíblia e a Espada. Uma análise da filosofia e da teologia política em João Calvino, de Gerson Leite de Moraes. A obra apresenta uma perspectiva da filosofia e da política no pensamento do reformador João Calvino. O autor indica uma trajetória que ajuda a captar a lógica do Estado moderno e as origens da vida igualitária e laica que marcaram a existência livre desde Calvino. Calvino e a influência de seu pensamento. Ensaios brasileiros sobre Calvino e Calvinismo. Organizado por Davi Charles Gomes e Augustus Nicodemos Gomes Lopes, a coletânea de ensaios aborda a vida e a obra de João Calvino, sob a perspectiva da tradição protestante calvinista.